Fala galera, Rita Rodrigues trazendo mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês. Hoje vocês estão vendo, estou num ambiente diferente, estou num cenário diferente. Como a gente viajou aqui para Aracaju, eu vim aqui na casa da minha amiga e ela cedeu o espaço de trabalho dela aqui para poder eu gravar para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer atualizações sobre aquela conta da FXify que eu falei no vídeo anterior. Lembra que eu faltava pouquíssimo para aprovar? Pois bem, a gente fez essa aprovação e eu quero mostrar aqui meus pontos de vista em relação a ela 100%. O que é que eu achei, se demorou, se não demorou, se caí em alguma regra, enfim. Vou mostrar isso aqui a vocês completo para vocês entenderem e ter uma base assim de como ela funciona, tá bom? Então eu vou para a tela, quero mostrar a vocês, quero debater com vocês esse tete a tete para vocês entenderem mais a minha visão relacionada à FXify. Bom, como vocês sabem, a gente aprovou sim, tá aprovado, beleza. Só que eu quero falar por dentro, né? O que é que eu achei de verdade. E eu vi alguns comentários, as pessoas falando que não receberam conta, que caíram em regras e tal. E é isso que eu quero falar aqui com vocês, para não acontecer com vocês também, beleza? Bom, pessoal, como eu mostrei a vocês no vídeo anterior, vocês podem conferir, tá? Faltava pouco para a aprovação dessa conta de 25 mil e aqui a gente está com ela em andamento, já é a conta financiada de 25 mil. O que é que aconteceu? Eu fiz a primeira fase, onde eu busquei ali $1.250, passei. Logo em seguida, obviamente, eu cumpri 4 dias, se eu não me engano, de operações, né? Você tem que ficar ali fazendo 4 dias ativos. Então, eu cumpri com isso e ganhei a segunda fase. Dito isso, quando foi para a segunda fase, foi um pouquinho mais demorada, tá? Tanto questão que o mês de fevereiro tá uma porcaria. Então, ficou meio lá, meio cá, um perde e ganha. Porém, ainda saí conseguindo fazer a aprovação. Então, fui para a fase 2. E aí entra uma questão. Vou até aqui mostrar o painel para vocês. Ó, a conta como ela está agora, tá? E eu quero explicar um pouquinho aqui a vocês. Logo quando eu fiz a aprovação, eu assinei o contrato e tudo mais, estava tudo certinho. Logo em seguida, demorou algumas horinhas, se eu não me engano, eu recebi a conta real. Só que aí eu fui operar, ainda não estava ativa. Mas no outro dia ficou ativa. Ou seja, eu não caí em nenhuma regra, de latência, consistência, essas coisas. Não caí. Fiz tudo certinho, fui aprovado e me deram a conta live. Beleza. Só que na conta live, até aí pra mim tava tudo bem. Eu aprovei a primeira fase, aprovei a segunda, fui pra conta real, me entregaram, não fizeram nada assim pra barrar, até porque eu creio que eu fiz tudo certo, minhas operações. Então, eu segui o plano, segui o planejamento. Até aí tudo bem. Só que aí quando a gente vai pra conta live, tem uma regra de consistência. Essa regra de consistência a gente precisa ficar ligado, senão não vai sacar. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, que o meu próximo saque vai ser 4 de março de 2026. E aqui vocês conseguem ver saldo da conta, que agora está com menos $100 do valor inicial, que é 25 mil. Foi de um stop que a gente tomou e tá tudo bem. Então eu iniciei do dia 18, hoje é dia 19, de ontem para hoje. Só que aqui, ó, limite de perda continua o mesmo diário, que é o limite de perda de 4%, tá? Ela é 1% mais baixa relacionada às outras mesas, então tem que ficar ligado nisso, porque às vezes a gente acostuma usando a FTMO, The Trading Peak, Huntec, todas elas têm 5% diário. Então, chegando na FXify, você tem que prestar muita atenção, porque realmente você pode se passar e achar que é 5% e, sei lá, extravasar e perder a conta por causa desse detalhe. Que no caso, né, numa conta de mesa, não é nem para chegar a perder os 5% todo, nem 4%, é trabalhar com 1 a 2 ali no máximo. Então hoje a gente trabalhou com stop de 1%, atingiu 1%, acabou. E faz parte do processo. E foi assim que eu aprovei a conta, usando stop de 1%, meta de 1%, 1,5%, e consegui aprovar. Demorou mais a segunda fase? Demorou, mas aprovei. E se não fosse esse mês de fevereiro, talvez eu estivesse aprovado até mais rápido. Porque se pegasse o movimento bom que deu em janeiro pra gente no nosso sistema, teria aprovado bem mais rápido. Porém, tá tudo bem também, o mercado é isso. A gente tem que entender que vai ter dias bons, dias ruins, e é isso. É a parte importante, tá? Então, aqui o que é que acontece? Eu cheguei a tomar o stop, ou seja,
Limite máximo de perda também é 2.500. Então, se eu perder os 2.500, eu quebro a mesa, então já era. Então, nunca pode chegar a isso. Então, por isso tem que ter controlado ali o seu stop de 1%, 1,5%, 2% no máximo. E quando eu coloco 2 é porque eu já tenho um lucro bastante, o suficiente para utilizar. Aqui, meta de lucro não tem, porque o que você fizer, você vai ganhar ali 85%, até 90%, na verdade. E aqui é onde chega a palhaçada, mais ou menos. Não vou dizer nem palhaçada, porque por um lado é bom, mas por outro não. Eu nunca gosto de mesa com regra de consistência. Pra mim, não é boa, tá? Assim, prende, limita muita gente, mas pra quem é iniciante também, e pode ser um lado bom pra incentivar ele a ser mais disciplinado, tá? Mas vamos focar aqui nessa questão. Quando eu comprei o teste, eu não sabia da regra de consistência na conta real. É tanto que eu fui ler a regra, depois eu percebi que sim, quando você vai para a conta real, você entra numa regra de consistência. Na fase de teste você não tem, então você pode passar tranquilo, mas aqui você tem que já ser mais controlado. Entenderam até aí? Então aqui, ó, regra de consistência. Lucro diário máximo. Tá vendo que eu fiz $103 ontem? Foi o meu primeiro dia. Então eu fiz $103. E aqui na regra de consistência você vê que tá vazio, mas regra de consistência de 25%. Aqui embaixo, os lucros obtidos em um único dia de negociação não devem exceder 20% do lucro total. Então, assim, na hora eu fiquei meio confusa. Até entrei no chat aqui, fiz algumas perguntas. Não sei nem se tá salvo aqui, que eu posso até mostrar a vocês, tá? Tá sim. Aqui, ó. Pronto. Vou dar esse exemplo aqui pra vocês, ó. Perguntei sobre as regras de consistência. O meu meu perfil era o estático, né? A mesa que eu comprei. Vou até traduzir aqui pra vocês, ó. Como funciona? O lucro obtido em um dia deve ser de 20% de lucro total. Se o lucro em um dia for de 50, por exemplo, o meu foi 100. Para estender a regra de consistência, o saldo deve ser de 200, ou seja, 25% de 200, tá? Igual a 50. Considerando que o lucro diário seja de 50, não mais que isso, ao final do quarto dia de lucro, alcançado será 200. Então, 50, 50, 50 e 50. E aí, eu tenho $200, que dá 25% ali. Entendeu? Então, aqui, entendendo a regra de consistência, qualquer dia ultrapassar 50, ó, se em qualquer dia ultrapassar os $50, como no exemplo acima, o novo alvo será calculado. Então, toda vez que você passa, você vai ter que fazer um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais. Então, nos primeiros 4 dias ali, pelo que eu entendi, a gente tem que focar 100% em fazer. Se eu fiz 103,11, meu segundo dia, como era hoje, só que deu um stop, era para fazer 103,11. Entendeu? Só a base. É tanto que eu ainda fiquei aqui meio confusa e aqui eu pedi mais exemplos. Aí ele veio com um exemplo aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Ai, não, botei errado. Uau! Aqui, pronto, português. Exemplo. Lucro de 60 no segundo dia. Então, primeiro no segundo dia. Lucro de 70 no terceiro dia. Lucro de 100 no quarto dia. O máximo é de 100. Então, 100, 25, dá $400. Ou seja, 400 é o lucro para ser almejado para cumprir a regra de consistência. Olha que loucura. Por quê? Porque o lucro maior foi de 100. 100 vezes 4, né? Que tem que repetir os 4 dias ali, vai dar $400. Estão entendendo? Quando passa. Então, se você fizer 50, 50, 50, 200, acabou. 100, 100, 100, 400. Mas você faz 70, 80, 150. Aí vai ser, o máximo é 150. Então, é 3 dias de 150, 4 dias de 150. Pelo que eu entendi, né, gente? Estou aqui falando, realmente passando o que está acontecendo comigo, passando para vocês. O saldo deve buscar, então, será o saldo inicial mais o lucro obtido. Exemplo, se seu saldo é 1.000 e o lucro é de 50 por dia, então você vai para 1.050. Segundo dia, 1.100. Terceiro dia, 1.150. Quarto dia, 1.200. Ele deixou um exemplo até mais claro aqui.
E eu ainda continuo insistindo, né? Perguntando pra gente não ficar com dúvida nenhuma. Então, eu vou ter aqui, ó, mais uma. Pedi até para fazer um exemplo numa conta de 25, só que ele disse que se baseia do mesmo jeito. Saldo inicial, com lucro, 250. De novo, ele fazendo. Saldo total, 1.200 atingido. A regra de consistência é possível que o lucro acumulado seja alcançado em mais dias. Então, não precisa ser só durante esses 4 dias, por exemplo, tá? Aqui ele falou 150, 1.050 dia, 2 dias, 1.080, terceiro dia, 1.100, quarto dia, 1.125. Tá vendo? Que se fosse do outro exemplo seria 50, 50, 50. Aqui ele foi para 80, então faltou 20. Mas aqui ele completou os 1.100. Quarto dia, 1.125. Quinto dia, 1.160. 35 de lucro, tá vendo? É nunca passar, nunca ultrapassar. Ó que loucura, né? Então, para você realmente se manter conservado no que você está fazendo ali nas suas operações. Observe que no exemplo acima, o maior lucro em qualquer um dos dias foi de 50. Foi o primeiro dia, ó, 50, depois foi 30, depois foi 20, depois 25, depois 35, nunca passando dos 50. Então, do meu caso aqui, seria 103. Eu não posso passar do 103. Gostaram disso? Então, tem que fazer ali 103. Regra de consistência. 0 de 25%. Na verdade, pelo que eu entendi depois, olhando, analisando, isso aqui chegou a atingir 400 e pouco. E aqui embaixo ficou de 100, eu já tinha atingido 100%. Ou seja, quando eu for fazer a minha meta agora, de novo, eu vou ficar prestando atenção nesse painel para ver quando chegar nos 25, 100%, quanto é o valor que vai fechar ali para trazer no próximo vídeo, né? Quando a gente se conseguir fazer o saque com essa regra aqui. Porque assim, quanto mais a gente faz, mais vai aumentando. Então assim, se você não chegar no limite certo, você nunca vai sacar. Porque tem que fazer certinho 100%. Então, eu acabei perdendo num dia de stop os 103 que eu fiz e mais os 92 dólares aqui. Porque minha meta é de 1%, então nem chegou a fechar, né, 1%. Mas arredondando, era para eu perder o stop de 200 e perdi 194 hoje. Aqui, ó, 194. Então, tudo ok. Conseguiram entender? E aí, o que é que você acha? Qual é o seu ponto? É positivo ou negativo? Falando em relação às coisas que eu vi por aqui, né? Eu vou até falar aqui de cara a cara com vocês. E agora, respondendo assim, Rita, o que é que você achou sobre isso? Qual é o seu ponto mesmo principal? Primeiro de tudo, a regra não, né? Regra que é 4% diário, eu acho que poderia melhorar, acho que poderia se igualar com a maioria e colocar 5% diário, tá? Eles têm vários planos, estático, plano de 1 fase, 2 fases, enfim. Isso aí não interfere muito, cada um escolhe o que for suficiente para você mesmo, que você achar que é melhor. Porém, essa questão dos 4% eu acho que poderia melhorar. É algo que eu sempre falei, desde quando eu usava ela mais um tempinho atrás, né? E, enfim. Outro ponto que eu acho que foi positivo para mim. Passei dos 4 dias que eu segui a regra ali, tudo certinho. Eu ganhei a conta no mesmo dia. Na segunda fase também. E na conta real, me deu ali 24 horas. Então, para mim também tá tranquilo. Assinei, contrato e tudo mais. Então, perfeito. Então, eu não tenho o que reclamar sobre isso. Mas já vi gente reclamando sobre... então eu caí numa regra que eu nem fiz isso. Uma regra de consistência. Não entendi também. Assim, pelo até os exemplos que a pessoa falou e tal. Mas, assim, eu fiz o básico. Eu deixei com stop, take programado, sempre na mesma medida, sempre buscando o mesmo lucro, e foi aprovado e passou, tá? Agora, sobre essa regra de consistência, eu já não achei tão bom, tão legal, não gosto. Pode ser a melhor mesa do mundo, eu não gosto. No caso, a FTMO não tem regra de consistência, então pra mim sempre vai ser uma das melhores. Day Trading Peaks também não. Mas isso não quer dizer que não dá pra operar nela, tá? Dá pra operar sim, já tive alunos que já fez saque com ela, já operou normalmente, tem alunos que usam e nunca teve nada do tipo. Então, assim, do mesmo jeito que eu uso, os alunos usam, que usam com a nossa automação. Inclusive, gente, falando em automação, a gente tá com um grupo VIP
que é das vagas que vai abrir agora em março. Vocês estão lembrados? Não estão, não? Pois clique no link aqui embaixo que vai abrir vagas e assim, como sempre, poucas vagas, mas quem entrar não vai se arrepender. Então tem um link aqui na descrição e vou deixar o link também da FXify, que você também, se quiser até olhar para você ver quantas formas de fazer teste eles têm, quais tipos de teste, se encaixa no seu perfil, leia as regras antes. Então tem cupom e o link aqui para você testar. Então minha avaliação sobre a FXify usando na prática 100%, vocês viram. Tem vídeo anterior aí onde passei na primeira, segunda e agora na conta real. Hoje não foi um dia de mostrar lucro, porque a gente acabou tomando stop. Na verdade, fiz um lucro ontem, perdi hoje, mas tá tudo bem. E é assim que funciona o mercado financeiro, né? Mas essa é a minha visão, esse é o meu feedback aqui para vocês. E espero que isso ajude vocês também. Se quiser algum detalhe a mais, deixa aqui na descrição, que eu trago esse vídeo mais específico com as coisas que vocês deixarem aí, tá bom? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo. Encontro vocês no próximo.